Brasil, um país vasto e diversificado. Onde culturas se encontram e etnias se misturam. Santa Catarina, terra de paisagens deslumbrantes, tradições e indústrias avançadas. Um estado moldado pela influência europeia. Há 200 anos, a imigração alemã transformou o Brasil, e especialmente o nosso estado, deixando um legado em várias áreas. Mas, antes de tudo, precisamos compreender como isso começou. E a história nos leva para o outro lado do Atlântico, a mais de 10 mil quilômetros de distância. O país que tem hoje um dos melhores IDHs do mundo é a terceira maior economia global e tem uma das moedas mais valorizadas, vivia um período bem diferente no começo do século XIX. A Alemanha, como conhecemos hoje, não era um país unificado, mas uma coleção de reinos, ducados e principados, cada um com seu próprio sistema de cobrança de impostos. Os colonos tinham de pagar altos valores sobre a terra e a produção agrícola. No século XIX, nos anos 1800, a Alemanha não estava em uma situação econômica muito boa. O clima não era bom. O Tambora, um grande vulcão na Ásia, havia entrado em erupção e tinha tampado o sol por vários meses. Mesmo no verão, havia neve, chuva e granizo, e nada crescia nos campos. Além disso, as batatas, que haviam sido introduzidas pouco tempo antes como um alimento para a população, não cresceram em quantidade suficiente devido a pragas e fungos. Isso afetou diretamente os agricultores, que tinham terras, mas não podiam viver delas e não podiam criar suas famílias. Além disso, em muitos territórios alemães, havia uma lei de herança, ou seja, a pessoa não apenas herdava a fazenda, mas também tinha que dividir as terras entre os filhos. Assim, as propriedades foram ficando cada vez menores, as colheitas eram ainda menos suficientes e as pessoas não tinham futuro. Com o advento da industrialização, artesãos perderam seu emprego. A população cresceu e empobreceu. Em um século, aumentou de 250 milhões para 500 milhões de pessoas. No século XIX, famílias alemãs viviam em casas modestas e superlotadas, enfrentando a falta de recursos básicos e também de comida suficiente. O frio intenso e a precariedade das moradias afetava principalmente crianças e idosos. Isso obrigava muitos a buscar uma nova vida em terras distantes. Já o Brasil, que tinha declarado sua independência em 1822, com Dom Pedro I se tornando o primeiro imperador, enfrentava desafios significativos para se consolidar como uma nação independente. E é aqui, no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, que encontramos documentos importantes para compreender o início da colonização alemã no país. Após a ruptura com Portugal, Dom Pedro I tinha um objetivo claro: atrair imigrantes europeus para desenvolver a economia agrícola do Brasil. Ele queria aumentar a produção no campo e povoar regiões pouco exploradas e ameaçadas, especialmente no sul do país. O primeiro objetivo da colonização estrangeira foi trazer soldados para o Brasil nesse contexto de independência. O Brasil está fazendo uma guerra com Portugal no início e o exército que estava aqui no Brasil antes da independência é o exército português, então a gente precisa de soldados para combater esse exército português nas guerras de independência.
Por isso se traz alguns imigrantes de várias nações que vão trabalhar como mercenários aqui no Brasil. Esse é o início da imigração. Mais tarde começa a chegar no Brasil imigrantes que têm a função de substituir a mão de obra escravista. Isso a partir de 1850, posterior ao período das leis que começam a colocar fim à escravidão. A imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, que era austríaca, deu impulso no projeto. Pela Europa, a coroa brasileira espalhava propagandas atrativas. O destino, o sul do Brasil. Ofereciam lotes de terra isentos de impostos, apoio financeiro, gado, sementes, além de equipamentos agrícolas. Promessa tentadora para quem já não tinha o que perder. Para os imigrantes que queriam ir para o Brasil, eles tinham primeiro que solicitar permissão para ir até lá. Depois, era escrito em um jornal que a pessoa tinha interesse em ir embora para o Brasil e se havia alguma coisa que ainda precisavam pagar ou se estavam realmente autorizados a partir. A viagem para o Brasil era feita principalmente pelo norte da Alemanha, no caso, por Hamburgo ou Bremen. As primeiras travessias eram feitas com navios à vela. Viagens que duravam entre 2 e 3 meses. Uma canção ecoava nas despedidas. Famílias inteiras viviam em espaços apertados, cabines, beliches, colchões espalhados pelo chão. Até 4 pessoas chegavam a ficar num espaço como esse de pouco mais de 1 metro. As condições de higiene eram rudimentares, não havia banheiro e a ventilação era limitada. A água era escassa e a comida racionada. Muitos sofriam com febres, infecções e tantos outros morriam pelo caminho. Este museu em Hamburgo, no norte da Alemanha, guarda os registros de uma parte das mais de 60 milhões de pessoas que abandonaram a Europa entre o começo do século XIX até o início da Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas emigraram para os Estados Unidos através de Hamburgo. Obviamente, também para a América do Sul. 5,8 milhões de pessoas emigraram no período de 1850 a 1934, só através de Hamburgo. Sabemos disso com precisão porque as listas de passaportes de Hamburgo foram inteiramente preservadas. 10% dos 5,8 milhões de pessoas queriam ir para a América do Sul. O Brasil era um dos destinos dessas pessoas. Os primeiros 39 imigrantes de língua alemã deixaram Hamburgo em dezembro de 1823 e em 25 de julho de 1824 chegaram a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a primeira colônia germânica do Brasil. A partir daí, uma extensa onda migratória transformaria a face cultural e econômica da região sul, especialmente de Santa Catarina. Na cidade de Zimmer, na região do Hunsrück, estão documentos das primeiras colônias criadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A única conexão que os imigrantes tinham com sua antiga terra natal aqui na Alemanha eram as cartas. Essa era a única maneira de manter contato com os parentes. E a maioria das cartas falam exatamente disso, que os imigrantes no Brasil estão muito bem, que receberam muitas terras, ajuda financeira e também não precisariam pagar impostos em 10 anos. Mas haviam algumas outras cartas que alertavam: fiquem de preferência em casa, nos seus lares. A travessia foi muito ruim, que desejavam mais a morte no mar do que a própria vida. A história que se seguiu contaremos mais adiante. Com mais de 830 anos, o Porto de Hamburgo é hoje o segundo maior da Europa, conectado a mais de 100 países. Guardião de memórias, continua a desdobrar uma história de 200 anos.
Foi há mais de 2 séculos que um ato marcou para sempre a história da colonização do Brasil e especialmente a nossa história, a de Santa Catarina. Em 1791, o capitão Arzão, sob ordens do governo da província, desbravou este morro estratégico da Serra Catarinense. Imponente e grandioso, o Morro do Trombudo é muito mais do que uma paisagem pitoresca. Foi uma fronteira natural, um divisor de águas tanto geográfico quanto político. Durante o período colonial brasileiro, a demarcação de fronteiras era essencial para a administração territorial e para evitar conflitos de jurisdição entre as capitanias. No dia 12 de abril, Antônio Marques de Arzão, que era incumbido pelo governo português, pela coroa portuguesa, ele subiu essa montanha e afixou um marco das divisas das capitanias, Santa Catarina e São Paulo. De um lado do marco estava escrito SC e do outro SP. Se nós voltássemos no tempo, neste local nós estaríamos em São Paulo. Santa Catarina ficaria do outro lado da montanha. No alto do morro. No alto do morro. O ato do capitão Arzão abriu caminho para a expansão e a demarcação das terras que viriam a ser fundamentais para a colonização alemã. Quando a gente fala em província de Santa Catarina, até 1820 nem incluía Lages. É a partir de 1820 que Lages é incorporada ao território, digamos assim, de Santa Catarina, E a partir disso é empurrar a fronteira cada vez mais além do sertão conhecido. Para subir a serra, havia um caminho aberto tempos antes e que era usado por tropeiros, o Caminho das Tropas. A estrada rudimentar foi aberta por escravos em 1727. É bem interessante isso aqui, porque é cheio de montanhas ao redor, então para essas pedras ter chegado até aqui, era rolado lá de cima das montanhas e rachado aqui embaixo para fazer o caminho das tropas. Esse caminho não apenas facilitou o trânsito de mercadorias, mas também preparou o terreno para as futuras colônias. Era por esse caminho de pedras, algumas delas pesando até 1 tonelada, que o gado era transportado do sul do Brasil até São Paulo, uma região que vivia frequentes disputas territoriais com outros países. Ocupar essa região de mata era uma questão de segurança para a coroa. Esse espaço tinha que ser dominado, era necessário o rei expandir os seus domínios. Então havia um conflito bastante intenso em busca desse território que ficava entre o domínio espanhol, a banda oriental, e o território português. Então adentrar nesse sertão era muito importante. E a gente tem que entender que a disputa na região platina era grande. Santa Catarina ocupa pouco mais de 1% do território nacional, mas tem uma produção agrícola diversificada e de destaque. São mais de 370 mil propriedades rurais. A grande maioria são pequenas e médias. E esse formato de sucesso foi pensado lá atrás, ainda na colonização. Se nós nos remetemos ao século XIX, nós vamos ver que nós tínhamos o domínio do monopólio de terras, ricas fazendas, grandes extensões. E não foi esse o entendimento do Poder Executivo, notadamente de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que pretendia povoar o Brasil mediante a concessão da pequena propriedade. Isso foi uma inovação para a época. Muitos colonos tinham habilidades em artesanato e manufatura, incluindo trabalhos em madeira, metalurgia, tecelagem e fabricação de móveis.
Os documentos no acervo do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro ajudam a compreender como o Império agiu para selecionar os imigrantes. Esses documentos colocam questões como, por exemplo, ser favorável a trazer para o Brasil imigrantes na faixa de entre 15 e 25 anos de idade, que são imigrantes que são esforçados, trabalhadores, justamente para que eles possam colonizar o interior de Santa Catarina, que era uma área tida como um vazio demográfico, e pudessem trabalhar e contribuir para a ampliação da lavoura, ampliação da produção, contribuir com o desenvolvimento do Império. E desse jeito, uma grande quantidade de terras foi distribuída. Foi assim até por volta de 1850, quando o Império Brasileiro começou a cobrar pelas terras que haviam sido inicialmente concedidas aos imigrantes. Esse aqui é o volume 5. Então é muita terra, é muito título de terras. E muitos alemães, porque são todos alemães. Com coragem e trabalho árduo, eles logo começaram a moldar o destino dessas terras. Mas nem sempre foi fácil, muito pelo contrário. Os documentos, eles relatam isso, os colonos dizendo, olha, vocês nos prometeram terras boas, vocês nos prometeram os bons víveres, vocês nos prometeram estradas e, na realidade, a gente não está recebendo isso. Mas, ao mesmo tempo, permite perceber que existe alguém para quem os colonos possam reclamar ou para quem eles possam reivindicar. Quando o país entrou em período de regência marcado por governos provisórios e revoltas regionais, a pressão dos colonos sobre a província foi ainda maior diante do corte de recursos. Coube, então, às províncias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul criar leis para dar assistência e criar novas possibilidades de imigração para o Brasil. Então, em Santa Catarina, nós vamos ter a Lei 49 de 1836, que permite aos nossos estrangeiros, como também aos brasileiros, de formar núcleos de colonização nestas províncias. A lei de colonização não só isentou os colonos de impostos por 10 anos, como estabeleceu requisitos fundamentais para as novas comunidades. Era obrigatória a construção de uma igreja e de uma escola de primeiras letras. Geralmente uma ficava do lado da outra. Essa medida não apenas facilitou a integração dos imigrantes ao tecido social brasileiro, mas também garantiu que a língua e a alfabetização fossem prioritárias para o progresso local. Mais adiante, você vai ver como as escolas construídas pelos imigrantes não só ensinaram as habilidades básicas de leitura e escrita, mas também contribuíram para a formação de uma sociedade mais educada e preparada para os desafios. Estamos em Hamburgo, norte da Alemanha. Bem próximo ao porto fica a Cidade dos Armazéns. O complexo de depósitos impressiona, seja de dia ou à noite. E por incrível que pareça, a história da maior cidade de Santa Catarina começa por esses arredores. Nesse prédio funcionava a Sociedade Colonizadora Hamburguesa, responsável pelo projeto de colonização. O dono da companhia era um senador alemão, Christian Matthias Schroeder. Schroeder morava nesse endereço em Hamburgo. Além de facilitar a compra de terras, ele foi o responsável por organizar as viagens transatlânticas e dar o apoio inicial aos novos colonos. Joinville tem uma peculiaridade, né? Foi o presente de casamento que a irmã de Pedro II, imperador do Brasil, ganhou quando casou com o príncipe de Joinville, que era filho do rei da França. Lá na Inglaterra, o príncipe de Joinville é procurado por um armador alemão, Christian Matthias Schroeder, que tinha interesse em ocupar essas terras que ele tinha aqui. A barca Colón trouxe os pioneiros.
O monumento às margens do rio Cachoeira simboliza a longa jornada até as terras de Dona Francisca. Embarcam 125 pessoas no Porto de Hamburgo e desembarcam aqui depois de 90 dias de uma viagem bem delicada. Os primeiros que chegaram se dedicaram ao campo, mas não demorou muito para que o perfil da colônia mudasse. Com a abertura da estrada em direção ao Planalto Norte, a erva mate produzida no alto da serra passou a ser beneficiada no vilarejo, e a colônia agrícola foi se transformando num polo industrial. A estrada também virou rota das diligências. Era uma espécie de correio da época. Tudo feito no lombo de cavalos. De Joinville a São Bento do Sul eram 2 dias de viagem. Carlos Moner, ele tinha contratado uma pessoa para a função de postilhão. O postilhão era o cidadão que ia à frente da diligência a cavalo e ele tinha uma trombeta de metal. Quando ele chegava próximo aos destinos daquelas correspondências ou encomendas, ele tocava a trombeta anunciando que a diligência estava a caminho. E se a trombeta tocou é porque está chegando algo para nós. Para que as pessoas fossem informadas dos acontecimentos da colônia, surgiu também o primeiro veículo de comunicação. Então aqui a gente tem o primeiro jornal da colônia Dona Francisca, em alemão, e um dos primeiros, inclusive, em alemão do Brasil, que foi uma iniciativa do Otto Kardeffel, né, em 1862. É um jornal que teve uma longa duração, ele foi até 1942, exatos 80 anos. E foi nesse mesmo jornal que um imigrante alemão anunciava novos serviços, a produção de velas e de sabão. O Friedrich Louis Wetzel, ele foi considerado o primeiro empresário da cidade de Joinville, e eu já sou a 5ª geração que participa dos negócios que ele iniciou. Naquela época, a cidade ainda não tinha energia elétrica e o negócio de velas prosperou. A fábrica construiu no centro da cidade essa imponente chaminé. O objetivo era abastecer as caldeiras. Em pouco tempo, a empresa se tornou pioneira na América do Sul em produzir peças fundidas, feitas de latão. Não existia tecnologia no Brasil relacionada a esse processo na época. Os fundadores trouxeram projetos de máquinas da Alemanha, construíram as próprias máquinas, porque não existia fabricação de máquinas desse processo no Brasil naquele momento. Mas o crescimento da colônia também trouxe preocupações para os moradores. Os incêndios em casas de madeira eram frequentes. Foi então que 6 imigrantes decidiram se unir de forma voluntária para ajudar nas ocorrências. Esse meu tataravô usa uma frase: não podemos levar em banho-maria algo que nos traz tanto risco. E assim nasceu a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários. Eu já sou a 5ª geração e eu tenho um pouco, o sangue já é vermelho, né? Eu tenho essa herança correndo pelas veias aí. Desde que foi fundada, no dia 13 de julho de 1892, não teve um dia sequer sem atividade. 24 horas por dia, 132 anos, sem qualquer interrupção. Essa proteção era fundamental para uma cidade que não parava de se desenvolver, principalmente quando foi construída a ferrovia entre Joinville e São Francisco do Sul. Ela ajudou no comércio de importação e de exportação de produtos. Uma parte importante da riqueza de Joinville é que ela é uma economia não baseada num ramo de atividade econômica só, e sim em vários. Então, enquanto um era bom em fundição, o outro ia para a usinagem, o outro ia para o ramo têxtil, e assim os vários outros setores foram se formando, e isso está no fundamento da força econômica da região. Além de conhecimento e de habilidades, a natureza também ajudou no crescimento desse lugar. A usina foi construída em 1909 e foi a primeira do gênero do município e uma das pioneiras do Brasil. Ela foi um marco importante no desenvolvimento industrial e na modernização da infraestrutura. Foi construída por uma companhia que reunia empresários e técnicos alemães, refletindo a tradição de engenharia e de inovação trazida pelos imigrantes. Assim, o setor industrial se expandiu e uma cena tornou-se comum no dia a dia da cidade, a de trabalhadores saindo das fábricas em suas bicicletas. Aquela ciclovia ficou azul, como se fosse um mar assim na minha cabeça.
Aquilo me encantou tanto que eu pensei comigo, é nessa empresa que eu quero trabalhar. Emprego dela e de mais 13 mil pessoas. E saber que tudo começou pequeno. Essa foi uma tecnologia desenvolvida por 3 brasileiros que foram curiosos, que procuraram aprender, que tinham descendência germânica. Esses 3 visionários fundaram uma empresa de nome indígena, mas de alma global. Eles desenvolveram a fórmula do ferro fundido. Mas só a ideia não bastava. Investiram na capacitação dos funcionários para crescer. A Escola Técnica da Tupi foi uma base muito importante para o desenvolvimento não só de profissionais na área metalúrgica, como em várias outras áreas, que foram base para o crescimento industrial, não só da Tupi, como das empresas da região de Joinville e de todo o estado de Santa Catarina. Essa busca pelo conhecimento e pela inovação está no DNA de Joinville, que ao longo dos anos acumulou inúmeros títulos. E acredite, essas conquistas estão profundamente enraizadas na história da cidade. A Casa do Aço era um comércio que ele importava aço, ferragens, ferramentas e outros itens, fixadores da Europa, principalmente da Alemanha, para a colônia, itens que precisavam aqui. E ao mesmo tempo ele exportava produtos nativos brasileiros para a Europa. Então assim surgiu o comércio da Casa do Aço, e alguns dos itens que a gente importava lá atrás eram as primeiras bicicletas da cidade de Joinville e também sementes de flores. Então, como todos aqui da região sabem, Joinville veio a se tornar conhecida como cidade das bicicletas, cidade das flores, então tem uma relação muito próxima da história do grupo com a história da cidade. A empresa, desde 1959, conhecida como Cizer, continua a honrar suas raízes. Acreditamos muito em inovação, investimos em inovação há muito tempo, e a Cizer não só é líder de mercado na América Latina, mas ela é referência em produtos diferenciados, produtos inovadores, seja aqui no Brasil, na nossa região e até alguns a nível global. E assim, Joinville segue sua jornada para um futuro de expansão e de inovação. Mas o que ainda está por vir? Os próximos capítulos dessa história vão revelar muito mais do que já foi conquistado. A herança alemã segue mais viva do que nunca. Quando as terras da colônia Blumenau se tornaram escassas, era hora de expandir os limites. As águas do Rio Testo mostraram o caminho. E a partir de 1863, novas levas de imigrantes alemães, vindos da Pomerânia, chegaram para ocupar as terras onde hoje ficam as cidades de Pomerode e de Jaraguá do Sul. Meu trisavô, quando ele veio para cá em 1868, lá, nós éramos diaristas, né, dos grandes senhores feudais. Então nós trabalhávamos lá nos campos da agricultura da Europa. Por isso que eu sempre falo, isso está no nosso sangue, nossa característica, assim, é trabalhar na terra, na agricultura. Por isso que tem vários pequenos sítios aqui ainda. Em terras catarinenses, os pomeranos tiveram de se adaptar a tudo. Essa ali do meio é Hütte. Hütte, então, é uma cabaninha, assim, uma cabana no meio da mata. Essas eram as primeiras moradias, assim moraram todas as famílias que vieram para cá entre 1850 e 1870. Quem chegou também se deparou com alimentos novos. O paladar alemão descobria ingredientes brasileiros. Quando os nossos descendentes vieram da Alemanha, eles não trouxeram café, porque na Alemanha não existe café. Então isso foi descoberto aqui, o café brasileiro aqui, né? Os novos hábitos se uniram aos velhos costumes. Foi assim para milhares de pomeranos que cruzaram o Atlântico, vindos em busca de uma vida melhor. A Pomerânia era uma região histórica na costa sul do Mar Báltico, abrangendo partes do que hoje são a Polônia e a Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, o território foi dividido e cedido à Polônia, resultando na expulsão da população alemã e no desaparecimento da Pomerânia. Aqui em Resco, anteriormente Rennweiler, haviam famílias alemãs. A Alemanha viveu. Então, por favor, imagine ter que fazer as suas malas em alguns dias.
Leve tanto com você quanto poderia ser transportado. Saia daqui. A história alemã chama esse período de expulsão do povo alemão. Visitei a cidade de Reszko, atual Polônia. Foi daqui que partiram muitos dos imigrantes para colonizar as cidades de Pomerode e de Jaraguá do Sul. As pessoas que deixaram a Pomerânia indo para o Brasil eram muitas vezes tão pobres que não podiam sequer levar crianças e tiveram de deixar seus filhos em Reszko. Em Reszko havia um mosteiro administrado por irmãs que cuidaram dessas crianças. Essas crianças ficaram sem pais mesmo. Provavelmente nunca mais viram os pais ou tiveram contato. Podemos buscar e até encontrar alguns vestígios de construções dos pomeranos, mas as pessoas reais, os verdadeiros pomeranos, eles não estão mais aqui. Há alguns anos, uma delegação de brasileiros veio para essa região em busca de seus antepassados e encontraram aqui muita história. Foi algo tão marcante para eles que resolveram deixar de lembrança esse monumento ligando as duas cidades, de Pomerode e Reszko. Próximo de Reszko, fui até aquele que já foi o coração pulsante da Pomerânia, Szczecino, ou em polonês, Stettin. A região portuária foi a última despedida da terra natal. Por aqui, as tradições trazidas pelos pomeranos resistem ao tempo. As vigas de madeira aparentes, preenchidas com tijolos de barro, representam a marca de um estilo único. Bem-vindos à Rota em Chaimel. A rota abriga cerca de 50 casas construídas no estilo enxaimel. É o maior conjunto arquitetônico deste tipo construído fora da Alemanha. Além da estética, é um marco da engenhosidade dos colonos que adaptaram suas técnicas europeias às condições locais. Mas, sem dúvidas, é a língua uma das heranças alemãs mais preciosas que resiste em Pomerode. O pomerano é conversado no dia a dia entre adultos. Het brood immer terug, zo ja, met melade und dann jeder ein Schnee, so dat wat bereikt vom Kaffee. A senhora estava falando que o português é um pouquinho difícil para a senhora. Sim, porque a gente começou a falar o português depois dos 8, 9 anos, quando a gente foi para a escola. Antes a gente só falava alemão. O interesse pelo idioma atraiu empresas da Alemanha para cá. Foi o caso dessa indústria, especializada em soluções de engenharia de precisão. O que facilitou realmente foi a questão da comunicação. Como a maioria dos colaboradores aqui falavam alemão, então conversar com a matriz ficou muito fácil. E a comunicação é intensa. Nós temos reuniões de diferentes níveis, né? E algumas vezes em alemão, algumas vezes, né, em inglês, mas o alemão ainda é muito forte nessa comunicação. Né? A vizinha Jaraguá do Sul também foi moldada pela influência alemã e pelo espírito empreendedor. Virou um celeiro de inovação e de progresso. Foi aqui, em meio à mata, que um casal de alemães destilou a essência vinda do velho continente em sabores que hoje percorrem o mundo. Uma história que começa de uma forma super interessante. Nós estamos falando de 1920, Duas Rodas foi inaugurada em 1925, mas a história começou um pouquinho antes, com esse casal bastante ousado, bastante arrojado, buscando inovação. Ele, um químico e farmacêutico, seu Rudolf, e ela, dona Hildegard, uma física, tinham essa vontade, essa paixão de desenvolver aromas através de plantas tropicais. Então eles analisaram onde seria o melhor lugar para a gente se estabelecer e acabaram tendo como destino o Brasil. Para criar os sabores do futuro, a empresa depende de verdadeiros gênios dos ingredientes, os aromistas. Hoje a função do aromista é desenvolver produtos, aromas, sabores que vão ser alma, vão dar sabor àquilo que a gente consome ou que a gente vai comprar no mercado como alimento. Os aromistas usam técnicas passadas através de gerações, combinadas com um rigoroso treinamento científico. Precisam saber mais de 3.000 matérias-primas.
É uma arte que se aprende com o tempo, sem livros, sem cursos. Só a prática e a dedicação podem ensinar a decifrar os segredos escondidos em cada aroma. O treinamento não é em um mês nem um ano. Geralmente o treinamento leva de 3 a 5 anos. O negócio que começou pequeno pela determinação de um casal, hoje está presente em mais de 70 países. Com a aquisição de uma nova unidade na Alemanha, a empresa, de certa forma, retorna às suas origens. Leva para a Europa todo o conhecimento herdado de seus fundadores, mas agora com uma pitada do DNA brasileiro. Nesse lugar, o passado encontra o futuro e a essência de um povo perdura. Em cada palavra, em cada gesto, em cada aroma que carrega o espírito da herança germânica. Expulsos de suas terras na Europa, os pomeranos aprenderam que a pátria deles é o idioma. Por isso, aqui no Brasil, lutam tanto para que a sua voz não silencie. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Augen, Ohren, Nase und Mund. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Neste lugar, a história dos povos se cruza e a natureza fala mais alto. Estamos em Itapiranga, na fronteira entre Brasil e Argentina. Aqui, os rios Peperiguaçu e Uruguai são mais do que divisores de terras. As águas testemunham histórias de lutas, conquistas e união. Desde o período colonial, essa era uma região disputada então entre Argentina e Brasil. Então, somente em 1900 que Rose Cleveland, presidente dos Estados Unidos, que então definiu por arbitragem que isso pertenceria ao Brasil. E aí então Dionísio Cerqueira vem, aqui fazer essa demarcação e constrói então o Marco das Três Fronteiras. Com o marco, a paz foi firmada. E logo depois, em 1926, começaram a chegar descendentes de imigrantes alemães, guiados pelo Rio Uruguai em busca de novas terras e de um futuro melhor. Essa região do extremo oeste catarinense foi colonizada por uma sociedade de Santa Cruz do Sul, liderada por um padre alemão e reunia apenas imigrantes católicos. Foi essa entidade filantrópica que adquiriu as terras onde hoje fica Itapiranga. A missão para chegar até aqui não foi nada fácil. Foram vários dias desbravando a mata fechada, mas sempre guiados pela imensidão do Rio Uruguai, até que chegaram à chamada Colônia Porto Novo. Houve muitas companhias, empresas colonizadoras, mas para nós é importante a Associação das Caixas Rurais, chamada Volksverein, que na verdade é que deu origem hoje ao Sicredi, Sicob, todas essas cooperativas, né? Tem origem neste Volksverein. Em 1912, 1913, criou a primeira colonização projetada pelo Volksverein. Isto foi Cerro Azul, hoje Cerro Largo, no Rio Grande do Sul. Estavam praticamente na testa, no comando desta cooperativa, o padre Amstad e outros também, e eles idealizaram formar mais essas colonizações. Só que no Rio Grande do Sul não foram mais atendidos, não foram, digamos assim, bem-vindos ao governo do Rio Grande do Sul. Divididos entre luteranos e católicos, os descendentes mantiveram suas tradições e transformaram a cidade em um reflexo de suas origens. A cooperação aqui na nossa comunidade, na cidade nossa, era muito grande. A primeira escola, o Colégio São Vicente, o primeiro hospital, a primeira igreja, a Sociedade Colpen, isso foi tudo construído com o braço forte do povo de Itapiranga, sem receber valor, salário algum. Isso era tudo doação.
A arte na lavoura é uma homenagem à agricultura e à suinocultura, pilares da economia de Itapiranga. No passado, tropeiros conduziam porcos a pé, atravessando longas estradas que conectavam Santa Catarina ao sudeste do Brasil. Era o chamado tropeirismo suíno. E o mais engraçado é que eles conseguiam levar até 10 km por dia, esses suínos, tocando, somente oferecendo migalhas, né? Eles iam atrás de alguns grãos de milho e alguns produtos que eles vinham colhendo, algumas frutas na beira da estrada, eles iam levando essas varas de porcos até seu destino final, até o frigorífico. Os tropeiros deram lugar a uma moderna cadeia de produção que hoje abastece mercados exigentes em todo o mundo. Eu digo que os europeus, assim, não só os germânicos, né, eles têm no sangue essa parte de inovação, de persistência, de empreendedorismo, porque a maioria das famílias não tinha conhecimento de área rural, nem de criação de animais, né? E foram se adaptando justamente por essa questão de buscar inovação, buscar alguma forma de sustento. Entre as novas formas de sustento, um descendente de alemães está apostando no turismo rural. Essa área aqui era lavoura e pastagem, né? Então a gente não tinha nada mais aqui que as vacas faziam turismo por 35 anos, até que elas passaram a informação para nós, descobrir esse lugar aqui sendo ponto turístico, né? Elas tinham a vista toda privilegiada que muitos não tinham. Sim, uma vista panorâmica que dificilmente se encontra na região aqui, né? Mas nem só de calmaria vive esse cantinho do Brasil. O povo aqui adora festejar. Estamos na linha Becker. Essa pequena comunidade no interior de Itapiranga carrega um título invejável. É o berço da Oktoberfest no Brasil. A festa começou aqui no ano de 78, com um grupo de jovens que tinham o intuito de comemorar a festa da colheita como faziam na Alemanha, né? Ela iniciou num potreiro, numa noite de lua cheia, não tinha luz elétrica, então ligaram na bateria do trator uma lâmpada. Este memorial guarda registros da festa, que muda completamente a rotina da pacata comunidade. Nessa época, inclusive, o município de Itapiranga quase que duplica a quantia de população que aqui temos, né? Hoje tem aproximadamente 17 mil habitantes e em época de Oktoberfest a gente estima mais ou menos 15 mil visitantes para prestigiar a festa. O segredo para manter essa tradição viva? O voluntariado e o espírito comunitário. Temos o maior orgulho de poder dizer 99%, vamos dizer, para não dizer 100%, dos moradores da comunidade fazem o seu trabalho de forma gratuita. Assim como Itapiranga floresceu às margens do Rio Uruguai, outra cidade, quase 300 quilômetros adiante, também encontrou nas águas a chave do seu desenvolvimento. Piratuba surgiu no início do século passado, impulsionada pela construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Foi a partir dessa linha que imigrantes de origem alemã começaram a chegar, transformando a chamada Vila do Peixe. Por ali chegaram, através da Estrada de Ferro, para colonizar a Vila Rio do Peixe, Ipira, Peritiba, talvez Capinzal, Joaçá, mas preferencialmente foi aqui para Vila Rio do Peixe. A grande maioria alemães, vindos de Montenegro, naquela região, e Panambi. Mas Piratuba se reinventou mesmo na década de 1960. Durante uma perfuração em busca de petróleo, o que se encontrou foi água mineral. As águas colocaram a cidade no mapa turístico do Brasil. Com pouco mais de 4 mil habitantes, Piratuba recebe mais de 450 mil turistas por ano. Boa parte da rede hoteleira é de descendentes de alemães, que decidiram empreender ao enxergar o potencial das águas. Claro que a tradição termal ganhou um toque brasileiro. Na festa do roupão,
turistas desfilam pelas ruas com roupões coloridos, relaxando e celebrando de um jeito bem brasileiro. É um evento que mistura a herança europeia com a descontração nacional. A tradição germânica está muito presente aqui, tanto na cultura local quanto no turista que vem para cá. A gente recebe muito turista da região de Blumenau, Pomerode, Indaial, que são cidades assim que têm uma cultura germânica muito forte, né? Então, Piratuba conseguiu também conquistar esse público justamente por também investir muito nessa cultura germânica através dos seus eventos. E dessa maneira, a herança alemã se mantém viva no Grande Oeste catarinense. Lugares onde a cultura, o trabalho árduo e a força da natureza se unem para construir legados duradouros. Percorrer essas ruas é descobrir a mistura de culturas e credos que transformaram a Alemanha ao longo dos séculos. Um mosaico de cores e religiões. O país guarda tradições como tesouros. Nas pedras das catedrais, histórias milenares de fé e resistência. Estamos em Colônia, diante da catedral que é um dos maiores ícones do catolicismo europeu. A Catedral de Colônia é um marco da Alemanha e, embora somos religiosos, sempre nos surpreendemos com a maneira como ela surgiu, em quantos anos e em quantos séculos. Construída ao longo de 6 séculos, a Catedral de Colônia abriga relíquias sagradas, como os restos dos 3 reis magos, reverenciados por gerações. A igreja tem um simbolismo tão grande que atrai fiéis e peregrinos de todo o mundo. Só para se ter uma ideia, passam por aqui todos os dias mais de 300 mil pessoas. É a catedral mais visitada de toda a Alemanha. Há um batistério, uma fonte batismal, embaixo da Catedral de Colônia. A fonte batismal tem 1.700 anos de idade. Portanto, as raízes do cristianismo estão aqui, na região da Renânia. A poucos quilômetros dali, uma outra joia do catolicismo, a Catedral de Aachen, um dos templos mais antigos do continente europeu. Construída por Carlos Magno como um centro de poder e fé, a capela guarda relíquias, como o vestido de Maria e as vestes do menino Jesus. É considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Conecta a história imperial e a espiritualidade da Europa. Deixamos a catedral e partimos para o leste, rumo a Eisenach. Aqui fica o castelo de Wartburg. Por trás dessas muralhas, Martinho Lutero transformou a religião cristã para sempre. Nesse quarto, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão em apenas 10 meses. Essa tradução não apenas democratizou o acesso às Escrituras, como permitiu que o povo comum compreendesse os ensinamentos de Deus. Exilado neste quarto simples, Lutero desafiou a Igreja Católica e plantou as sementes da Reforma Protestante, uma revolução que alcançaria as terras brasileiras séculos mais tarde. A Santa Elizabeth esteve aqui no século XVIII. Ela era uma pessoa que ajudava as pessoas pobres. Martinho Lutero traduziu a Bíblia aqui. Esse é um lugar muito importante para as pessoas religiosas. Eisenach também foi o berço de outro grande nome da história religiosa e cultural. Johann Sebastian Bach é considerado um dos maiores compositores de música sacra e coral, profundamente influenciado pela tradição que Lutero ajudou a estabelecer. Os imigrantes alemães que chegaram ao Brasil no século XIX trouxeram, além dos poucos pertences, uma fé que não se abalava com as dificuldades.
As famílias luteranas mantinham viva a mensagem de Lutero, enquanto os católicos buscavam conservar suas devoções. Sempre me fascinou assim o protagonismo que os imigrantes tiveram na superação de dificuldades. É conhecida a descrição de como, quando eles chegaram, eles também trouxeram as suas fontes de fé. A Bíblia, o Catecismo Menor de Lutero e também os inários ou devocionários, livros com orações, meditações, com o qual, com esse material, eles cultivaram então uma piedade pessoal, particular ou familiar. E a partir do uso dessas fontes, depois eles começaram a se organizar em comunidades também. As primeiras igrejas eram também escolas. Estruturas simples, feitas de madeira, mas eram o coração da vida comunitária. Ali as famílias se reuniam para cultos, festas e funerais. Sem pastores suficientes, a união das famílias fazia a fé se manter forte. Acho que muito forte no início da imigração, essa dor de não poder sepultar entes queridos com dignidade. Não ter um pastor ou missionário, enfim, para poder realizar um sepultamento eclesial, de poder dar uma palavra de conforto naquele momento de dor. E daí ali a importância da comunidade foi fundamental. Foi na colônia Santa Isabel que surgiu a primeira igreja evangélica de Santa Catarina. A Missão Evangélica da Basileia enviou pastores como Christian Zurran, que fundou a Escola de Confirmandos. Ensinava crianças em sua própria casa, alfabetizando e semeando os valores cristãos. É importante destacar assim, que apesar de a religião católica ser a religião oficial do Império, o imperador em si era muito tolerante com os protestantes. Permitia-se uma liberdade de religião no sentido, eles podiam celebrar os seus cultos desde que não houvesse casas de oração com aparência de templo, ou seja, sempre se entendeu com torre e sinos. Eles não deveriam escancarar, no caso, a sua religiosidade. Talvez essa era um pouquinho a intenção para não haver resistência com partido mais conservador católico no Brasil. Os católicos também buscavam seus representantes. A chegada de padres alemães, como Francisco Topp, foi fundamental para as colônias mais isoladas. Ele trouxe os franciscanos e as Irmãs da Divina Providência, que fundaram escolas, hospitais e orfanatos, atendendo alemães e brasileiros. O padre Francisco Topp chega na segunda metade do século XIX. Ele vai ter a perspicácia de ver que é preciso ter uma ação mais organizada para atender os colonos alemães, que já estavam distribuindo em várias partes, em várias colônias de Santa Catarina, mas, sobretudo, também os brasileiros que estavam desassistidos. Então, uma das importantes congregações que vão vir da Alemanha são as Irmãs da Divina Providência, e aqui vão se dedicar a abrir escolas, colégios, hospitais, asilos, orfanatos. Dessas missões surgiram escolas e conventos que preservaram a identidade cultural e religiosa dos imigrantes. Um exemplo é esta igreja em São João do Oeste, a maior feita de madeira da América Latina, construída em 1958. A devoção de muitos se transformou num legado permanente. Em Alfredo Wagner, a família Altoff escolheu o interior para construir um novo lar. E na gruta do Poço Certo encontraram um refúgio sagrado. É bem mais que um lugar de fé. É um ambiente de conexão profunda com a natureza, onde de fato os sons da terra ecoam pela gruta. É sentir-se de fato dentro da cachoeira, com a água formando um véu à nossa frente. Neste mesmo espírito de fé e resiliência está a beata Albertina Berkenbrock. Filha de imigrantes alemães, ela cresceu em um lar simples e católico no sul de Santa Catarina. Aos 12 anos, foi assassinada por não ceder a um abuso sexual. Para os fiéis, a morte de Albertina é um ato de defesa da pureza e da dignidade. Essa história de martírio motiva milhares de pessoas a visitarem o santuário todos os anos. Atribuem a ela graças e milagres alcançados.
Hoje, o esforço daqueles que se dedicaram à fé é honrado nas preces sussurradas ou em alto e bom tom, cantado em alemão. Quando a gente pega a religião católica e a luterana, são muito fortes a tradição coral, né? Então, a nossa colonização aqui, principalmente no sul do Brasil, é basicamente europeia, né? Então, alemã, italiana, colônias polonesas, e o canto coral veio através deles, né? Dessas imigrações. Então, se a gente canta canto coral hoje, é por causa desses nossos colonizadores mais antigos. Um coral que só canta em alemão. A missão deles é manter vivas as canções trazidas há 2 séculos. A gente aprendeu para os nossos pais, nossos avós, trouxeram essas músicas que falam muito mais em saudade, em amor, né? Mas são lembranças que estão na cabeça, que a gente aprendeu na infância e não esqueceu. Nesta celebração ecumênica em Florianópolis, padre e pastor ocupam o mesmo altar. Eles representam religiões que ajudaram a construir uma cultura de fé que se tornou parte da alma do sul do Brasil. A fé foi um elemento de resiliência para muitos deles, de tal forma que suportaram as adversidades, as mazelas, as dificuldades, o sofrimento, saudade da pátria, da terra natal e a aventura de vir para uma terra totalmente desconhecida. Se não fosse pela fé, não teriam sobrevivido, não teriam conseguido sobreviver e suportar esse tempo. Por isso essa celebração, ela tem a ver com essa superação, com a oportunidade de celebrar essa vitória sobre todas essas adversidades.